Livro As 5 Linguagens do Amor dos Adolescentes, capítulo 15. As linguagens do amor nas famílias reconstituídas. Alguns anos atrás, trabalhei como conselheiro durante uma semana em um acampamento para jovens, nas belas montanhas de Blue Ridge, Carolina do Norte. Michael pediu para falar comigo e eu o convidei para caminharmos até a torre de observação. Assim poderíamos conversar melhor. Descobri que os adolescentes falam mais abertamente quando caminham. Estávamos andando na trilha havia cerca de 15 minutos, conversando sobre amenidades, quando perguntei a Michael sobre a família. Ele me respondeu: "É sobre isso que eu queria conversar com você. Tenho um padrasto, mas não gosto disso. Antes que minha mãe se casar com Rod, as coisas iam muito bem. Ela e eu nos relacionávamos muito bem, sentia que me respeitava. Agora, porém, sinto como se voltasse a ser uma criança. Ela e Rod começaram a impor várias regras estúpidas. Eu sei que isso foi ideia dele, porque minha mãe não costumava ser tão dura assim. Mas agora os dois estão tornando minha vida miserável. Gostaria de ir morar com meu pai." O que Michael me disse naquele dia, eu já tinha ouvido muitas vezes nos escritórios de aconselhamento por todo o país. A maioria dos adolescentes acha extremamente difícil a vida em uma família reconstituída, fruto de um novo casamento. No caso de Michael, ele já tinha se acostumado com as regras combinadas muitos anos atrás e agora estava chateado com as mudanças feitas por causa, entre aspas, da nova família. Estava habituado a viver apenas com a mãe e a irmã mais nova, depois que o pai os abandonara 6 anos antes. Michael havia lutado contra o trauma de ter sido rejeitado pelo pai. Ele e a mãe tiveram longas conversas alguns meses após o pai ter saído de casa. Aquele adolescente sabia dos sacrifícios feitos pela mãe e do papel que desempenhava na família, trabalhando duro para suprir as necessidades do lar. Minha mãe dependia apenas de mim para cuidar da minha irmã durante a tarde, depois da escola, até ela voltar para casa, disse com um misto de orgulho e confiança. Eu também ajudava a lavar a louça e ela ainda podia contar comigo para deixar o carro sempre limpo. Minha mãe me tratava como um adulto. Depois que Rod entrou na família, tudo mudou. Quando o padrasto ia lavar o carro com Michael, ficava tentando ensiná-lo a fazer o que ele já sabia. "Será que ele acha que eu sou estúpido?" Michael perguntou. Enquanto o escutava falar, tive certeza de que o padrasto era sincero e estava tentando se aproximar ao propor que fizessem as coisas juntos. Eu também sabia que se Rod não acordasse para o fato de que Michael já é um adolescente, cuja independência havia sido ameaçada, inevitavelmente seria rejeitado por ele. Tinha certeza de que mesmo que a mãe de Michael estivesse momentaneamente ao lado do novo marido, era só uma questão de tempo para ela acordar e passar a se preocupar com o filho, e isso causaria um conflito entre o casal. Pesquisas comprovam que a principal causa de divórcio no segundo casamento são os conflitos sobre como educar os filhos, e que a taxa de divórcio em segundos casamentos é substancialmente maior do que nos primeiros. A família reconstituída é estabelecida de uma maneira bem diferente da família biológica original. Na família original, o casal tem um tempo juntos antes que os filhos venham. A criança veio ao mundo como um bebê e o casal aprendeu como ser uma família durante aquele período. Mas a família reconstituída dificilmente proporciona ao casal um período muito grande para ficarem sozinhos. Os filhos imediatamente passam a fazer parte da família. É comum que eles, que agora são adolescentes, estejam desenvolvendo a independência e a identidade própria. Todos os conflitos normais de um processo são intensificados para o adolescente que, de repente, se torna parte de uma família reconstituída. A percepção dos adolescentes e os temores dos pais. O adolescente sempre percebe que o próprio desenvolvimento está sendo comprometido por causa da felicidade dos pais. Se esse ressentimento não for tratado, logo se transformará em amargura, que culminará em rebelião. Por sua vez, os pais entram no segundo casamento com 3 medos: o medo de perder o amor do filho, o medo da rebelião e o medo de arruinar a vida dos adolescentes. Uma mãe comentou: "Arruinei a vida da minha filha, primeiro com o divórcio e depois com meu novo casamento. Como pude ser tão estúpida?"
Esses medos fazem os pais biológicos esquecerem os conceitos básicos de disciplina e de como lidar com a ira, o que já abordamos no início desse livro. Quando o pai ou a mãe se concentra de forma exagerada em dar atenção ao filho adolescente, acaba por deixar o novo cônjuge no ostracismo. Muitos outros desafios podem surgir na família reconstituída. Briga entre os filhos dos dois lados da família, abuso sexual por parte do meio-irmão ou entre os adolescentes e o novo cônjuge, conflitos entre o pai biológico e o padrasto ou madrasta, sobre a orientação apropriada para a família, conflitos entre a família reconstituída e a outra família sobre o que é melhor para o adolescente. A lista continua, com vários desafios em potencial. Não é meu propósito fazer que tudo pareça difícil, mas eu quero ser realista sem deixar de oferecer esperança. Acredito que entender as 5 linguagens do amor e pô-las em prática na família reconstituída ajudará a criar o clima ideal para que seja bem-sucedida. Todos temos a necessidade emocional de nos sentir amados, e o amor é o óleo que lubrifica as engrenagens dos relacionamentos familiares. Por isso, se aprendemos a comunicar eficazmente o amor, poderemos criar um ambiente saudável para a família reconstituída. Em uma atmosfera de amor, os conflitos podem ser resolvidos. O adolescente pode continuar no saudável processo de busca da independência e os pais podem tirar proveito de um relacionamento matrimonial cada vez melhor. Entretanto, quando a necessidade emocional de amor não é suprida na família, parte-se para o conflito. Muita energia é gasta, mas resulta em pouco entendimento. Eu quero encorajá-lo a levar a sério os conceitos que foram compartilhados nos primeiros capítulos deste livro. Tente conversar usando as linguagens do amor uns dos outros. Fale nos vários dialetos que pode usar para comunicar amor ao adolescente. Determine qual é a primeira linguagem do amor do filho, bem como a sua própria. Leia um livro sobre dinâmicas de relacionamento em famílias reconstituídas. Entenda que o adolescente nem sempre estará aberto para expressões de amor, por isso não leve para o lado pessoal. Tente uma estratégia diferente no dia seguinte e aprenda com os erros. Agora vamos analisar alguns desafios comuns de se amar o adolescente em uma família reconstituída. Sentimentos de rejeição e ciúme. Com frequência, o adolescente demora a responder ao amor do padrasto ou madrasta. Existem muitas razões para que isso aconteça. Ele pode sentir-se rejeitado pelo novo cônjuge. Como padrasto ou madrasta, você pode ter dificuldades para entender por que o adolescente está sempre fugindo. Afinal de contas, você já decidiu amá-lo, já fez esforços honestos para alcançá-lo e expressar amor, mas ele continua muito esquivo. O que deve entender é que o adolescente já sofreu bastante com o trauma da rejeição dos pais quando os viu se divorciar, mesmo que isso tenha acontecido quando ele era criança. O trauma, no entanto, é uma lembrança dolorosa para o adolescente, algo que ele não quer que se repita, para evitar novos sofrimentos. Em segundo lugar, o adolescente pode ter ciúmes do relacionamento do novo cônjuge com a mãe ou pai biológicos. Ele pode vê-lo como uma ameaça ao relacionamento com os pais. Desde que você surgiu em sua vida, talvez ele esteja recebendo momentos de atenção do pai biológico. O adolescente pode ter ciúmes da afeição que você demonstra aos filhos biológicos. Outro problema comum das famílias reconstituídas é o fato de os filhos sentirem que serão desleais com a mãe se corresponderem ao amor da madrasta, ou desleal com o pai se corresponderem ao amor do padrasto. Um motivo adicional pelo qual os adolescentes podem não corresponder facilmente ao amor do padrasto ou madrasta é que veem o novo cônjuge como uma ameaça à independência deles. Isso era o que Michael estava sentindo em relação ao padrasto Rod, como vimos no início deste capítulo. Lidando com os sentimentos dos adolescentes. Escute atentamente, afirme e demonstre compaixão. O que um padrasto ou madrasta pode fazer para superar essas barreiras? O primeiro passo é oferecer ao adolescente a liberdade de ser quem ele é. Emoções e medos sobre os quais trataremos agora são reais para o jovem, mesmo quando não são expressos.
Não tente impor ao adolescente os próprios pensamentos e sentimentos. Se ele optar por falar, escute atentamente e afirme suas emoções. Entre aspas, isso faz sentido. Entre aspas, eu posso entender como você está se sentindo. Essas são declarações de afirmação. Em contrapartida, declarações exageradas soarão vazias para ele. Entre aspas, você não precisa se preocupar comigo. Não vou sair de casa. Claro que não irei tirar sua mãe de você. O adolescente vai responder muito mais pelas ações do que pelas palavras. Um pré-adolescente que cresce em uma família reconstituída irá rebelar-se enquanto estiver buscando identidade própria e independência. Nesse tipo de família, dor, pesar e depressão também são as causas do comportamento rebelde dele. Se você julgar o comportamento sem refletir nas emoções, estará julgando mal o adolescente. Lembre-se disso e mostrará compaixão. Até o próximo áudio.